E aí, tudo bem? Aqui é o Prof. Maeda e nesse vídeo nós vamos resolver um exercício de permutação. Fica aí e resolve junto comigo. Vamos fazer da seguinte forma. Eu quero que você leia o exercício que está aqui e tente resolver primeiro sozinho. 3 minutinhos aí é o suficiente. Tenta desenvolver e ver se sai algum resultado, beleza? Enquanto isso, pausa o vídeo e depois você despausa para continuar, para ver a resolução. Eu vou resolver daí explicando passo a passo, mas é importante você primeiro tentar sozinho, ok? Muita gente gosta de copiar. No colégio, geralmente o professor resolve no quadro, você só copia e não entende o que está fazendo, não entende a lógica. E o mais importante é você conseguir pensar sozinho, porque na prova não vai ter ninguém para ajudar, não vai ter professor, não vai ter chat GPT, não vai ter o Prof. Maeda. Então você precisa conseguir resolver pensando sozinho, usando a lógica aí, beleza? Então pausa aí e tenta resolver, que eu vou ficar esperando aqui. Se você travou, não conseguiu resolver ou ficou com dúvida, não sabe se está certo, acompanhe a resolução agora que eu vou explicar passo a passo, tá? Vamos ler junto primeiro. Quantos números pares? Então é importante, eu gosto de quando eu estou lendo, de marcar algumas coisas importantes. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó. Ele quer saber quantos números pares com 6 algarismos, essa informação é importante, distintos. Então, outra palavrinha importante. Então, se você assistir o meu outro vídeo onde eu explico as fórmulas de permutação, arranjo, combinação, você vai notar que a fórmula é simples, é fácil, é só fazer fatorial ou aplicar aquelas outras fórmulas. Agora, na hora de resolver o problema de análise combinatória, é que complica. Aparecem essas palavrinhas, aparece muita restrição. É importante você criar então um repertório de exercícios para você notar que sim, tem coisas que sempre se repetem e já ficar com gatilho rápido para marcar os pontos importantes e saber como fazer essas restrições, como aplicar essas restrições na hora da conta, tá? Então vamos lá, quantos números pares com 6 algarismos distintos é possível formar utilizando apenas os algarismos? E daí nós temos aqui, ó, 0, 1, 2, 4, 5 e 9, tá bom? Essas são as opções que a gente tem disponível. O primeiro ponto importante, não tem todos os algarismos aqui de 0 a 9, tá bom? E um português aqui muito importante que a gente tem que ter é a diferença entre números e a palavrinha algarismos. Números são formados por algarismos. Então eu preciso utilizar os algarismos 0, 1, 2, 4, 5 e 9 para formar um número. Vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Se eu for formar um número com 6 algarismos, utilizando esses algarismos, um exemplo seria qual? Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 4, 5, 0, 9. Ó, peguei todos os algarismos que estão indicados ali e formei o número 124.509. Então, agora eu leio um número com 6 algarismos que não se repetem, por isso que são distintos, e são só os que ele forneceu, que eu usei para formar esse número de 124.509. Tá? Esse é um exemplo de um número que eu posso formar com aqueles algarismos. E ele quer saber quantos números assim eu consigo formar. Então, note que eu posso ficar escrevendo na mão várias possibilidades, mas não é esse o ponto. Na análise combinatória nós queremos chegar nessa quantidade de forma direta sem sofrer. Cada risquinho que eu colocar aqui, você tem que lembrar que representa uma escolha que você precisa fazer. Então, como nós temos que escolher 6... Eita, apareceu uma mensagem. 6 algarismos para formar o número, preciso fazer 6 escolhas. Então, a cada risquinho representa um algarismo que eu vou escolher. Em cima, eu vou colocar a quantidade de opções que eu tenho. Então, se preparem agora para as restrições. Para esse número ser de 6 algarismos distintos, o primeiro algarismo aqui da casa da centena de milhar não pode ser
nulo. Ou seja, esse número aqui não pode ser, vamos colocar aqui, ó, não pode ser zero. É a primeira restrição, tá? Então o zero não pode estar ali. Por que, Maeda? Pô, vamos colocar o zero primeiro para você ver, ó. 1, 2, 4, 5 e 9. Se eu colocar o pontinho aqui para separar as casas, as classes simples da classe de milhar, saca só, que número que você lê? Se você parar para ler ali, 12.459. O zero não conta. Então não é um número de 6 algarismos, e sim de 5 algarismos. Então, entendeu? O zero não pode estar aqui no começo. Segunda restrição, ele quer que seja par. E quem são os pares? Os pares são o 2, o 4 ou ainda ou o zero, certo? Então nós temos essas três opções para números pares que é uma restrição para essa casinha aí das unidades simples, tá bom? Bom, então, note que as restrições complicaram o nosso problema que parecia ser até simples. Como que a gente faz para resolver esse problema fazendo sentido de forma segura? Vamos nos preocupar sempre com o zero, ok? O zero ele é um fator aí complicado. Então o zero não pode estar aqui nessa casa, relembrando. E nessa escolha aqui na casa das unidades simples, ele pode estar só o zero ou o 4 ou o 2, só os pares, tá bom? Então o que eu vou fazer? Quando eu escolher o zero para essa opção aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter diferentes possibilidades de números aqui para os outros, certo? Agora, e já não, o zero já não tem chance de estar aqui. Agora, se eu colocar qualquer número par, o 2 ou o 4, se eu colocar o 2 ou 4 na minha unidade simples aqui no começo, o que vai acontecer? Eu vou ter ainda a restrição do zero lá na outra ponta. Então, para não ter confusão, eu vou separar em duas partes o nosso problema. Então, eu vou separar aqui. Primeiro, vou considerar que o zero é o primeiro número lá na unidade simples. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho só uma possibilidade. Vou colocar aqui. Qual é essa possibilidade? Essa única possibilidade que eu vou colocar o número 1 é o zero nessa casa, beleza? É o zero, entre aspas aqui, beleza? Então aqui já está escolhido, definido que é o zero ali que vai ali. Então quantas opções sobram para nós escolhermos? Lembrando que são os algarismos que nós temos são esses aqui, né? 0, 1, 2, 4, 5 e 9. Então nós temos ainda todos os outros para escolher. Então é permutação porque eu troco de lugar todo mundo. Já escolhi o zero, que era 1, sobram 5 opções. Então eu vou ter 5 opções para esse algarismo. Escolhi, já fiz duas escolhas, então das 6 opções que eu tinha, duas já se foram, sobram 4. Então aqui 4. Já escolhi mais uma, então sobra 10 para eu escolher para a próxima escolha só 3. Sobra 2 para a próxima e sobra 1 para essa. Certo? Então aqui são as opções, quantidade de opções que acabam sobrando para cada escolha que eu preciso fazer na sequência. Isso daqui vai me dar então o total de opções de números pares formados com zero lá no começo, tá? Então, fazendo a continha de vezes, pelo princípio fundamental da contagem aí, pela permutação, a ideia de permutação, né? Vai ficar uma permutação de 5 fatorial, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 você sabe que é 20, 3 vezes 2 você sabe que é 6. 6 vezes 20 dá 120. Então, são 120 possibilidades em que o zero está lá na unidade simples, tá? Lá no começo. E a outra parte a outra possibilidade, a segunda possibilidade é que não tenha zero, ou seja, eu vou ter aqui as 6 escolhas para fazer,
Só que aqui não é o 0, aqui ou é o 2 ou é o 4. Então são duas opções que eu tenho aqui para a primeira. Lá na unidade, na centena de milhar, nessa casa aqui, não pode o 0. Não pode o 0. Não pode 0. Então, das 6 possibilidades que nós tínhamos, vou até anotar aqui os algarismos, quais eram mesmos? Quais eram mesmo os números aqui? Nós tínhamos os 0, 1, 2, 4, 5 e 9. Então vamos anotar aqui, ó. Essas são as opções que nós temos, né? 0, 2, 4, 5 e 9. Faltou um, acho. 0, 1, 2, 4, 5. 0, 1. Faltou um. 0, 1, 2, 4, 5 e 9. Beleza? Então qual que é a ideia? O 2 ou o 4 eu já escolhi. Então vamos supor que eu escolhi o 4 ali. Sobra quantas opções ainda para eu escolher? Sobra o 0, o 1, o 2, o 5 ou o 9. O problema é que o 0 também não pode, então eu fico só com a opção de 1, 2, 5 ou 9. São 4 opções que sobram para essa casa. Agora, a próxima casa aqui, a dezena de milhar, eu agora posso pôr o 0 sim. Então, tecnicamente, vamos dizer que eu escolhi o 9 aqui. O 4 já foi embora. Agora o 0 entra na jogada, então eu posso ter 4 de novo. E na sequência eu vou tirando, já escolhi uma opção, sobram 3, sobram 2, sobra 1. Então olha só como é fácil de errar quando você tem várias restrições juntas. São cuidados que a gente precisa tomar na hora de ver quantas opções reais nós temos para escolher, tá? Para fazer a conta. Então não é só ir aplicando a fórmula. Fazendo essa continha, nós vamos chegar no seguinte resultado. Vamos lá, 4 vezes 4 dá 16, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 16, 6 vezes 6, 36 vai 3, 6 vezes 1, 6 mais 3, 9, 96. 96 vezes 2 vai dar o resultado aqui. Então, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, 192. Lembrando que ou eu vou ter o 0 lá como o primeiro número, ou eu vou ter o 2 ou 4, que é a segunda possibilidade. Então é 120 ou 192. Então a gente vai usar aquela ideia de somar, beleza? Somando então, nós chegamos no total. Vamos colocar aqui embaixo, 120 mais 192 igual a 2, 11, 3, 312 números que dá para formar, números pares distintos com aqueles algarismos ali, tá? E esse exercício foi de permutação porque eu justamente troquei. Eu tinha 6 opções e eu trabalhei com essas 6 opções trocando elas de lugar, trocando todo mundo de lugar. Se eu fosse formar um número menor com mais algarismos, daí é arranjo, que é o exercício que a gente vai fazer no outro vídeo, beleza? Se alguma coisa não ficou claro, comenta aí. No próximo vídeo eu vou resolver um exercício de arranjo e esse exemplo foi justamente, se você pesquisar você consegue encontrar vários problemas de permutação. E esse exemplo foi justamente para você notar que quando eu acrescento restrições no meu problema, a lógica muda completamente. Eu preciso trabalhar, às vezes, dividir o problema em partes para não cometer erros grosseiros de lógica, beleza?